Você sabia que muito das formas de como nós nos relacionamos com as pessoas, seja ela no trabalho, seja na vida amorosa, ou seja ela familiar, ou até mesmo com seus filhos, tem muito a ver com suas crenças e seus valores guardados aí da sua memória? Este é o assunto que a gente vem tratando aqui desde segunda-feira e hoje os relacionamentos entre pais e filhos. Bom dia, sou Helene do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar um pouquinho de relacionamento entre pais e filhos. Porém, antes de eu começar no assunto, eu gostaria que você desse um like aí no canal, que você se inscrevesse no canal e que também ativasse aí o sininho para receber nossas notificações. E se você está gostando do nosso canal e tem aí algum assunto que você acha que alguém seria importante estar dividindo para estar entendendo melhor de algum assunto específico, por favor, fique à vontade, divida esse vídeo com alguém. Ok? Vamos então começar hoje falando sobre relacionamentos entre pais e filhos. Aqui é interessante entender primeiro, gente, que as nossas crenças e os nossos valores nada mais são do que vindo adicionando aí através dos nossos pais. E por aí vem dos pais deles, os descendentes aí. Você fizer uma análise do seu comportamento, muito provavelmente você vai encontrar momentos das suas formas, das suas atitudes, que vêm de um dos lados, ou do seu pai ou da sua mãe, um deles, tá? E você repete isso muitas vezes. Então, por exemplo, se uma mãe ou um pai grita com seu filho, isso muito provavelmente que ele recebeu esse tipo de aprendizado na sua própria infância. Ele acredita que para chamar a atenção do seu filho, ele faz gritando porque assim ele põe respeito, porque assim ele consegue fazer com que o seu filho escute. Na psicologia e na neurolinguística, a gente afirma que quanto mais você reage desse jeito, mais os seus filhos ficarão inseguros. São muitas pessoas aí que procuram por terapia, por um coaching ou outro tipo aí de ajuda. Muitas dessas pessoas, elas relatam ter dificuldades aí familiar. E aí as mais comuns são as queixas entre pais e mães ausentes. Olha isso, gente. E aí outra coisa também tem a tal da comparação, né, que os pais têm de comparar um filho com o outro, ou um filho com alguém, com um primo, ou um filho com um amiguinho. Isso é extremamente errado, porque a criança começa a ficar com autoestima baixa, ela se sente inferiorizada, e ela cria, então, esse lado de crenças e valores de que ela é menos do que a outra pessoa. Faz ela se sinta ignorante, né? Que não chega aos pés da outra pessoa. Se chama seu filho de burro, ele, por muitas vezes, ele vai achar mesmo que ele é burro, que ele é ignorante, que ele não é tudo isso que ele esperava ser. Ele vai se sentir diminuído e vai ter consequências desses fatores no futuro, porque aí ele não vai confiar nele mesmo, ele vai ser uma pessoa que ele automaticamente vai achar que ele é uma pessoa limitada, que ele não vai conseguir nunca alcançar aquilo que ele deseja. Então, perceba muito as palavras que você coloca aí no contexto na hora que você está conversando com seu filho. As pessoas
que são originárias aí, preparadas, famílias bem estruturadas, com bastante conversa, eles têm foco na preparação e aí os filhos se tornam pessoas mais fortes, mais inteligentes emocionalmente. Então, essas influências entre pais e filhos, entre gerações, costumes, crenças, valores carregados aí, elas podem ter uma influência positiva ou uma influência negativa na vida dessa criança, porque nada mais é do que nós somos o reflexo dos nossos pais, a gente copia eles. Lembra que quando a gente fala muito assim de exemplos, ao invés de só falar, é isso que acontece. Se você dar exemplos positivos para essa criança criar esses vínculos, essas crenças de forma mais positiva. Então, por exemplo, se acreditamos que somos influenciadores positivos, alimentamos sentimentos positivos, emoções e ações positivas, somos então bem resolvidos e felizes aí, os nossos filhos com certeza terão esse exemplo e serão certamente aí umas pessoas a seguir os mesmos caminhos, a ter resoluções mais positivas também, a se tornarem adultos mais empoderados. Então, se você, por exemplo, cria um hábito de falar para o seu filho, puxa, você é inteligente, você é estudioso, você é forte, você é uma pessoa bonita, né? Você é especial, você é importante. Então, eles vão crescer ouvindo isso e elas vão ser tudo aquilo que você falou. Elas vão ser exatamente pessoas empoderadas, firmes, seguras de si. Agora, se você começar a falar para o seu filho ou sua filha que ela é uma pessoa fraca, que ela não consegue fazer nada direito, que ela faz tudo errado, e que você compara ela com outra pessoa, que ela não serve para nada, consequentemente, isso vai virar um hábito na cabeça dela, vai virar uma crença embutida aí no inconsciente dessa criança, e para ela, quando chegar realmente na vida adulta, ela vai achar que ela é fraca, ela vai achar que ela é incompetente, ela vai achar tudo isso que você falou. E aí fica limitada a correr atrás de sonhos. Outra coisa importante é seus filhos terem hábitos de fazerem alguma atividade em casa. Por exemplo, as crianças têm que aprender logo cedo a fazer suas camas. Sim, e aqui, gente, independente do gênero que seja, tanto homem quanto mulher, elas têm que fazer, catar aí, se você tiver um cachorrinho, catar o cocô do cachorro, pôr louça na máquina, lavar a louça, se for o caso, e tanto homem quanto mulher, porque aí essas crianças vão crescer nesse ambiente de estarem ajudando em casa, como uma comunidade em comum, quando eles crescem assim, eles vão estar ajudando a sua parceria, a sua família, entendeu? Um menino, por exemplo, que cresce cuidando, lavando uma louça, que for, lavando sua própria roupa, quando chega na fase adulta e tiver sua casa e seus filhos, ele já vai fazer isso com muita facilidade, ajudar dentro de casa. Então, muito dos problemas que a gente vê aí também é os pais reclamando que os filhos não fazem nada, mas você ensinou a fazer isso dentro de casa? Né? Você tem que ensinar desde pequenininho, e eu falo desde pequenininho, 4, 5 anos de idade, faz uma caminha. Os meus filhos começaram a fazer cama com 4 anos de idade, gente. Eu ensinei eles a fazerem, eles faziam do jeito deles, eu nunca mexi, porque você acaba tirando estímulo, né? Você tem que manter o estímulo dele fazer isso todo dia. Então, eu mantinha do jeito que eles faziam. Não podia não estar perfeito, mas estava lá, estava arrumadinho do jeito que eles fizeram. E muitas vezes a gente tem dó, né? Ah, ele está carregando aquela mochila pesada, tadinho dele, né? Não, gente, cada um tem que carregar suas próprias coisas.
Ele tem que aprender desde cedo que não é só bater papo com os amigos, ele também vai ter que carregar o peso dele, a mochilinha dele, fazer o lanche dele, colocar as coisas dentro da mochila. Ele tem que ter essa responsabilidade. Então, o relacionamento aí entre pais e filhos é de confiança, palavra, conversar, ser aberto, falar de todos os assuntos, bater papo, dar risadas. E aqui agora eu vou dar umas dicas ter um bom relacionamento com seu filho. A primeira dica é perceber se seu filho é visual, auditivo ou sinestésico. Essa é a primeira coisa. Cada criança aprende de uma forma diferente. Por exemplo, para uma criança visual, quando você vai ter que explicar alguma coisa para ela, explique com fotos, explique com dados, mas planilha, coisas visuais. Enquanto que pessoas auditivas, você conversa mais com elas, que elas vão entender melhor. E as sinestésicas, toca elas para prestar atenção em você, para conversar com você. Não só fale, mas toque elas, abraça elas e vai falando ao mesmo tempo, que é mais fácil deles captarem a mensagem. A segunda dica é: jamais faça comparações com outras crianças. Cada pessoa é única, cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada pessoa tem a sua personalidade, e aí por aí vai. A terceira dica é: faça com que seus filhos tenham suas tarefas em casa, sem se importar com o gênero. Aquela história, criar hábitos que possam ajudar em casa. Quarta dica que eu dou hoje: coloque limites aí e ajudando seu filho a encontrar soluções, né? Então, você põe os limites, de certa forma. Quando existe algum problema, ajude ele a solucionar, mas ele tem que solucionar. Você pode aí encontrar em conjunto com ele as soluções, mas deixa ele pensar na solução também. A quinta dica que eu dou hoje é: perceba a emoção do outro, né? Então, se conecte com a emoção do outro. Se o outro está triste, pergunte para ele como é que você está se sentindo, né? O que está acontecendo com você, desenvolver essa ligação com você. E aí ele vai falar, muitas vezes ele não vai conseguir entender o que ele está sentindo, ele vai explicar mais ou menos e você dá um nome para esse sentimento. E isso ajuda muito a construir uma relação mútua entre pai e filho. Promover a autonomia, ou seja, uma mochila que ele carregue, ele coloca o material dentro da mochila, ele está focado em fazer as próprias lições, ele sabe as responsabilidades dele, incentivar ele os novos projetos, novas ideias, né? Compartilhar isso, fazer com que ele participe de alguns projetos familiares, ou mesmo ele gerando essas ideias, ele gerando aí novos projetos para ele mesmo. Faça elogios, super importante, vai deixar ele com autoestima elevada, vai deixar ele feliz, vai deixar ele se sentindo emocionalmente bem, forte e seguindo em frente aos objetivos dele ou dela. E a última dica que eu dou aqui é ouvir o seu filho que tem a dizer. Sempre estar pronto e atento, mesmo que você está assistindo um filme, mesmo que você está deitado, mesmo que você está fazendo alguma coisa, ele veio conversar com você, para e olhe para ele, presta atenção no que ele está falando. É um único momento com seu filho. Então, é um momento em que você presta atenção no que ele está querendo dizer. Mesmo que você tenha um monte de coisas fazendo aí, você está atrapalhada, você presta atenção nele. Se você naquele momento está muito ocupado e não consegue prestar atenção de jeito nenhum nele, fala: filho, filha, espera só um pouquinho, preciso terminar isso aqui, eu já falo com você e aí eu presto atenção no que você está querendo dizer. E aí você termina seu assunto e vai até ele e deixa ele conversar. Mas ouça,
e converse com eles, esteja um canal aberto. Não tenha medo, mesmo que seus pais não tiveram esse canal aberto, está na hora de você ter esse canal aberto. Mesmo que você não sinta essa vontade, é super importante ter esse canal aberto com o seu filho e sua filha para você poder conversar de todos os assuntos. É isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho sobre relacionamentos entre pais e filhos. E na sexta-feira eu vou falar um pouquinho de relacionamentos de amigos e de trabalho. Fiquem atentos aí e até sexta-feira. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.